que fazer pós esse momento? Será que é uma realidade que a gente deve adotar agora 100% como foi na pandemia? Será que as empresas vão funcionar mesmo? Será que as pessoas vão sobreviver trabalhando sozinha no seu quarto? Um gato, cachorro, filho? As mulheres, coitadas, ainda tinham jornada dupla, tripla agora, né? Então nós vamos aprofundar um pouquinho esse tema. As mudanças, na verdade, elas já vinham acontecer. Nós sabíamos que isso ia acontecer, que essa mudança iria acontecer. O mundo ia mudar, o mercado de trabalho ia mudar. Nós já falávamos isso há muito tempo, mas não acontecia. A pandemia veio, pisou no freio, acelerou absurdamente a mudança. Nós tivemos que fazer isso, quer queira, quer não. Foi uma mudança forçada. Qual é o aprendizado que nós podemos tirar disso? Mudança acelerada pela pandemia, mas não só responsável pela pandemia. A pandemia nós vamos olhar agora com um lado positivo, porque ela nos forçou a aprender. Mas nós continuamos lidando com problemas que eram pré-pandemia. Desemprego, home office, tecnologia, meio ambiente. Mas a pandemia trouxe algo para os colaboradores, para todos nós. Ela nos deu tempo para refletir. Na nossa casa, nós tivemos mais tempo de estar com os filhos. Alguns aproveitaram, fizeram academia. Foi uma surpresa quando voltamos para a empresa. Eu imaginava que as pessoas estariam mais gordas. O Zoom aumentava um pouco. Quando cheguei lá, falou: que surpresa, como é que as pessoas estão mais magras? Elas gastaram mais tempo para si mesmo. Elas observaram que existia um mundo fora da empresa. Além disso, houveram as mudanças trabalhistas, as leis que algumas auxiliaram essa flexibilização do trabalho, foram criadas novas leis. Nós temos uma portaria que depois nós podemos aprofundar, e estou disposto aqui a conversar e explicar profundamente o que a 671 afeta no trabalho e como ela afeta o RH e o que nós precisamos mudar na 671. Não vai dar tempo para a gente cobrir esse tema, mas depois eu vou abrir um espaço para essa discussão. E as mudanças pós-pandemia continuaram os mesmos problemas: desemprego, subemprego, trabalho híbrido, legislação, fiscalização, risco legal. E agora? O trabalhador que tinha a jornada das 8 às 5, 8 horas trabalhada, agora em casa ele trabalha, em vez das 8 às 5, faz as mesmas 8 horas, do meio-dia às 8 da noite. Horário noturno. Gera risco trabalhista, mesmo cumprindo a mesma jornada? A necessidade de equipamento e tecnologia gera risco legal? Como nós podemos encarar isso aí? Eu posso me comunicar de que maneira com o colaborador? O que é assédio nesse novo cenário? O que é direito legal? O que é privacidade, o que não é privacidade? São riscos que surgiram. E, ao mesmo tempo, a necessidade de empresas terem processos e aumentarem a eficiência pelos seus talentos, continua. Esse desafio não mudou. E nós precisamos manter a empresa eficiente, porque se a gente não for eficiente, os concorrentes vão ser mais eficientes que nós. Aí a gente vai perder a competitividade. O que fazer então? Aqui tem uma pesquisa que ajuda a gente a refletir um pouco sobre essa mudança. É uma pesquisa americana, porque brasileiro demora muito a fazer pesquisa, mas se os números estiverem meio fora do Brasil, mas reflete bem a nossa realidade, né? O movimento Eu Me Demito. Aqui tem as razões por que muitos colaboradores estão pedindo para se demitir das empresas. Menos o seu Walter Hauptmann, lá de Brusque. Ele não quer ser demitido, não pediu demissão, ele está tranquilo com a vida dele. Ele quer continuar vivendo mais 100 anos, de preferência, no mesmo emprego, né? E as novas, talvez ele queira agora aprender o que é metaverso, né? Ele aprendeu o que é TikTok, agora quer aprender o que é metaverso. Mas as razões são muito próximas do mercado americano, do mercado brasileiro. Talvez os 40% não sejam iguais, mas as razões para alguém pedir demissão e sair do trabalho continuam as mesmas. Como é que nós podemos lidar com isso?
O futuro do RH, ele passa por uma flexibilização, adaptação aos cenários que surgem. É fundamental nós nos reinventarmos o tempo todo e aprendermos a nos adaptar. Essa é a realidade. Mas uma coisa é certa, as pessoas mudaram, as pessoas querem flexibilidade, querem adaptação, mas as empresas estão querendo isso? Elas acompanharam a mudança dos colaboradores? Não. Infelizmente, as empresas e os seus processos estão ainda no passado pré-pandemia. Mas as pessoas não aceitam isso. Resultado, demissão, que nós chamamos o quê? De turnover, né? E é um desafio que nós precisamos enfrentar. Outro desafio que nós precisamos enfrentar, e como nós precisamos enfrentar, é a mudança completa da infraestrutura tecnológica que o novo cenário exige. Não dá mais para ter um sisteminha num computador ou sistemas on-premise. O mundo tem que ir para a nuvem, para a cloud. A Agora foi pioneira de trazer o RH para a nuvem, para a cloud. 2011 nós fizemos 2012 o primeiro CONAR, e tinha uma nuvem, nós tínhamos que explicar o que era a cloud, em vez de explicar o que nós entregávamos de valor. Hoje, onde é que está a tecnologia? A tecnologia, ela está aqui, ó. Quem é que não tem um celular aqui, levanta a mão. Conhece alguém que não tem celular? Isso aqui é um computador extremamente poderoso. Então, todas as nossas mudanças, as nossas aplicações, tem que ser informação na palma da mão. Não dá mais para depender de um software legado que está lá num computador, que tem um técnico que você precisa chamar porque caiu, deu um problema na versão, tem que fazer atualização de software. Então, tem que pensar em mudança de infraestrutura. Eu sei que RH talvez não pensa nisso, é TI, mas vocês são os demandantes e a TI tem que acompanhar essa evolução. Vocês não vão ver aqui na feira alguém oferecer mais essas tecnologias, mas tem RH que ainda se agarra e TI que se agarra ao passado. Não vão acompanhar as mudanças necessárias de flexibilização. A transformação digital é isso, informação na palma da mão. Se não tiver essa tecnologia, vocês não vão conseguir se adaptar e moldar. Então, 2020 é 2022. A descida do prédio continua, mas alguns ainda vão subir no prédio. Mas qual é a realidade nossa? O mundo traz desafios. E o antes e o depois da pandemia tem que ser pensado por nós. E ele tem que criar um mundo melhor, mais humano, com relacionamento. A tecnologia tem que ser mais harmônica, tem que ser mais easy to use, conectada, mas ao mesmo tempo simples. E na hora que você precisa, qualquer um tem que navegar nas informações. Eu trago aqui também uma outra discussão. Descendo do escritório e dos nossos ar-condicionados, nossas salas limpas, à nossa volta existe uma economia pujante, mas é isso aí, é o povo. E como é que nós podemos enfrentar o desafio? Eu trago aqui com o conceito de diversidade, um olhar diferente sobre diversidade. Não só homem, mulher, gênero, sexualidade, mas diferenças sociais. É uma diversificação muito mais relevante do que a discussão de gênero, por exemplo. É uma discussão extremamente à nossa vista, à nossa cara. Precisamos trazer esse mercado para as nossas empresas e essas pessoas para os nossos negócios. Porque tem uma economia girando ali. Então esse é um dos desafios. E como é que nós podemos vencer esse desafio? Capacitação. Não dá mais para depender das escolas do governo. Então, tem a sua empresa um programa de capacitação 360, olhando não só para o seu ambiente de trabalho, para os seus colaboradores, mas por toda a sociedade, trazendo então a sociedade que é real, que está à nossa volta, para o nosso negócio, e nosso negócio para essa economia, porque eles geram dinheiro. 1/3 da economia brasileira vem por ali também.
Então esse é um desafio que o RH pode comprar, porque ele deu conta da pandemia. Nós somos aqui os elementos transformadores, com tecnologia. E o que a Agora faz? Vou falar um pouquinho da Agora, fazer uma propaganda um pouquinho da Agora. O que nós somos? Nós trazemos informação em tempo real para você tomar decisão e dirigir a sua empresa. O que é informação em tempo real? Ou real time, para dirigir a sua empresa, é como um carro. Num carro, você dirige um carro como você deveria dirigir a sua empresa. Que informação você precisa no carro para você dirigir o seu carro? Será que alguém dirige o carro olhando um relatório do mecânico do que aconteceu o mês passado, na última viagem que você fez, o último trajeto? Qual foi a velocidade, qual foram os buracos que você passou? Alguém dirige um carro olhando os relatórios passados? Então, para que relatório? Para que ficar olhando relatório de 3 meses atrás, que já passou, você não tem mais o que fazer? Só para arrumar um culpado? Um carro você dirige olhando algumas informações: velocidade, aceleração, combustível. Na frente olhando a estrada. É lógico que a gente olha um relatório. No carro você olha um relatório. O que é? É o retrovisor, mas é uma pontinha pequena lá em cima, ó. Olhando tanto que você já andou. Lógico que a gente não olhamos o relatório, mas temos que olhar aqui para frente. É assim que a Agora surgiu, para trazer informação. Por isso o nome Agora. Para quando você quer informação? Para agora. Todas as informações em tempo real, para você tomar decisão. Se contrata, se demite, quanto é que vai custar a sua folha, quanto custa a sua folha agora, quanto custa um projeto, tudo em tempo real. Entregamos isso na palma da mão. Quantos colaboradores estão presentes, quantos estão fazendo hora extra nesse momento, tudo em tempo real. Isso é a realidade. Mas não é mais suficiente. O que nós entregamos na proposta da empresa não é mais suficiente. Por quê? Ninguém mais dirige carro sem o Waze. Alguém chegou aqui sem o Waze? Sem... O que é os nossos aplicativos como o Waze? O que é isso? É quando nós olhamos, não só olhando o presente, o tempo real, mas olhando o futuro. Eu sei a hora que eu vou chegar na reunião, se eu vou chegar atrasado, se vai ter um bloqueio, se vai ter... Eu sei, me dá uma previsibilidade. Então, nós da Agora também estamos trazendo para o futuro, para o presente. O RH precisa de enxergar o futuro da operação que eu estou falando. Não é o futuro do mundo, o futuro da operação. Você tem que saber antecipadamente quanto é que vai custar, quantos vão fazer hora extra, qual o risco de turnover se eu fizer essa ação. Eu tenho que saber quantos vão estar presentes na segunda-feira, na quarta-feira. Tudo isso, os algoritmos de inteligência conseguem fazer por nós. E nós entregamos isso, então, com as nossas tecnologias. Então, agora entrega tempo real, um pouco de relatório do passado, relevante, e, mais importante, entregamos também preditividade para você dirigir a sua empresa prevendo o que vai acontecer. O RH poder responder no dia 10, quanto é que custa a sua folha, quanto tem de hora extra, quanto estão custando as horas extras, mas mais ainda, falar para o seu CFO quanto vai custar no final do mês, quanto você tem de crédito antes mesmo de acontecer. Isso é previsibilidade, é analítica. Isso é o RH mais humano, porque ele analisa o comportamento dos seus colaboradores. Quem é que está tendo a melhor performance? Quem é que vai ter a melhor performance porque recebeu um treinamento que você capacitou ele? Qual time está melhor do que o outro porque recebeu uma capacitação, porque recebeu uma promoção, um benefício novo? Isso tudo nós entregamos. Cenários mais complexos, como, por exemplo, empresas que têm trabalhadores espalhados geograficamente, onde você não pode estar olhando olho no olho, nós temos ferramentas que juntam informações distribuídas de diversas fontes, trazendo a informação que você precisa agora e também cenários futuros, sistemas complexos com informações complexas do que vai acontecer no futuro.
para a sua empresa, para o seu negócio. Aí você consegue dirigir o seu carro, a sua empresa, com informação em tempo real e também com o seu Waze empresarial, vendo o que vai acontecer no futuro, na hora que você precisa dessa informação. Tati, tem um assunto que eu sei que você gosta de falar muito. É sobre como trazer as pessoas para a tecnologia. Fala um pouquinho para nós sobre engajamento. Então, Lázaro, quando o Lázaro fala de cenário complexo, a gente tem que entender que o cenário está complexo também pelo afastamento presencial. Então, quando a gente tem um time que está trabalhando, muitas vezes, um pouco em casa e um pouco na empresa, a gente, às vezes, pensa assim que o RH e o líder perde um pouco o controle de se realmente aquele funcionário está engajado, está feliz. Será que um funcionário que trabalha em casa, ele é mais feliz ou mais engajado e mais produtivo do que um que trabalha presencial? A gente ainda não tem essas respostas. E aí a tecnologia ela vem para nos ajudar não só para engajar o colaborador, mas também para ajudar o RH a tomar essas decisões e ajudar os líderes em geral, né, a diretoria, os executivos, a tentar montar o melhor cenário que funciona. Às vezes para um time funciona bem, para outro time não funciona. Pode ser que um time de marketing funciona melhor home office do que um time de desenvolvimento. Um time de desenvolvimento tem que ser 100% home office ou não. Um dia na semana eles mudam a produtividade. Então, quando a gente fala que a tecnologia ela pode ajudar no engajamento, é nesse sentido que, no nosso caso, né, como os funcionários eles batem o ponto pelo aplicativo, a gente já desdobrou isso no quê? No engajamento também. A gente consegue saber como é que ele entra, que humor que ele começa a rotina dele de trabalho. Ele já responde lá, ele já começa a rotina feliz, começa a rotina triste. Será que alguém que vai trabalhar presencial, por pegar engarrafamento ou por ter que se afastar dos filhos, começa a rotina mais triste porque foi para o presencial do que quando fica em casa? Então a gente começa a entender que um desafio para o novo RH, o RH pós-pandemia, é continuar sendo humano. Quando a gente chegou na pandemia, a gente entrou nas casas dos colaboradores, como o Lázaro bem disse, né? O RH, quando abria a câmera, na época não tinha filtro, a gente via tudo que se passava. A gente via se a casa era de madeira, se estava no quarto, né? A gente ficava com vergonha de abrir a câmera porque aparecia que era o quarto da pessoa. O guarda-roupa, a toalha pendurada, assim, com o guarda-roupa aberto. Aí tu descobria que a pessoa era bagunceira, né? A gente invadiu as casas. E, ao mesmo tempo, a gente invadiu as casas, mas a gente não sabia lidar com tudo aquilo. Então, a gente quer saber, essas pessoas, elas estão felizes trabalhando presencial? Não estão. Elas estão conseguindo manter o entrosamento entre os colegas, o time? Elas estão com uma pessoa nova que não entrou na cultura da empresa. Ela está conseguindo se sentir parte, né? Depois que ela entra, se ela faz um onboarding totalmente remoto, como que está funcionando tudo isso? Então, o desafio que a gente vê para o RH do futuro é que essas estratégias de dados, elas não sejam focadas no dado pelo dado. A gente tem o dado como turnover e alguns dados numéricos que são importantes sim, são básicos para o RH fazer um bom trabalho. Mas a gente começa a trazer dados que nunca foram olhados antes. Como o meu colaborador, ele oscila de humor, de acordo com o ambiente que eu entrego. Então, vocês podem perceber que os aplicativos, como o Lázaro falou, todo mundo tem um smartphone, né? Então, a gente poderia pegar essas informações em tempo real para o RH não se sentir afastado. Mesmo quando a gente está em modelo híbrido, né? Mesmo quando um pouco está na presencial e não está, você poder ter um olho no olho, um face-to-face, mesmo que à distância, mesmo que online. Lázaro. Então, esse aqui são as telas, né, do nosso sistema. O primeiro ali do canto, vocês podem achar estranho porque que a tela é cinza. Por que a tela é cinza? Porque antes dele bater o ponto, ele vai dizer para você como é que está o humor dele. E aí você vai poder cruzar esse dado. Ah, esses dias aqui ele trabalhou em casa. O humor dele oscilou. Para positivo ou para negativo? A gente vai descobrir. Talvez aquele perfil de time funciona melhor trabalhando em casa. Aquele outro perfil funciona melhor trabalhando presencial. Ou, às vezes, você vai perceber qual é a frequência adequada. Ah, quando eles vão uma vez por semana, parece que padroniza bem o time. A gente ainda vai descobrir. É o que o Lázaro fala, é futuro. Não adianta olhar relatório de clima organizacional do passado. Era outra organização, era outra corporação, era outra forma de lidar com as pessoas. E as pessoas agora podem nos dar sinais para a gente construir esse mundo novo. Na outra tela, a gente tem a questão do autosserviço, né? O RH
já tem que sair, isso é uma coisa que é atual demais, o RH deixar de lidar com a operação, né? O funcionário tem que ser responsável pelos dados que ele coloca, responsável pelo atestado técnico, o atestado médico que ele foi no médico, responsável por lançar as férias dele, responsável pelas informações que ele traz. Deixar de forçar o RH a se responsabilizar por algo que é responsabilidade dele. A gente está lidando com adultos. A gente está lidando com legislação, com coisa séria. Não dá mais para nem o líder se responsabilizar, nem o funcionário. Cai tudo para o RH. O RH tem que correr atrás de atestado ali para poder fechar uma folha. Isso tudo não faz sentido. A tecnologia diz, a tendência é o quê? Autosserviço. Cada um cuida do que lhe diz respeito. O líder faz a gestão de hora extra, de excesso, de absenteísmo, porque é ele que tem que acompanhar o time no dia a dia. E não o RH. Então, essas interfaces, elas trazem 3 linhas. Uma que é o lançamento que a gente pode mostrar para vocês no stand da agora, que é sobre o humor, é algo novo, né, que as pessoas agora estão muito preocupadas, os sentimentos das pessoas. E uma outra novidade é a questão do engajamento. Porque a gente percebe que você não tem que ser bom só na sua atividade, na sua métrica. Tem muito funcionário que ele é bom na interface, no coletivo. Então vamos supor que a Joana trabalha no departamento jurídico, mas a Joana, ela é elogiada por todo mundo que tem interface com ela. Ela nunca traz entrega de um contrato, ela sempre é positiva, ela é rápida. Então as pessoas vão começar a elogiar ela pelo aplicativo e o RH vai saber, Joana é um talento. Joana é um destaque. E a gente parar de ter meritocracias clássicas como só tempo de empresa. Isso não quer dizer nada. Pode ser que Joana está há 3 meses, mas ela é fundamental para a empresa. E você pode ter lá o João há 3 anos que todo mundo percebe que ele é só um peso morto. Então você começa em tempo real ver futuro. Joana entrou agora, mas não posso perder Joana. E isso que a gente está falando está falando de tempo real e futuro. E isso você só consegue com essas interfaces, com esse relacionamento sendo alimentado o tempo todo. Então a gente traz algumas tendências do Brasil. O nosso time de marketing da Agora faz uma pesquisa anual, tá? Que faz uma análise de inovação no RH. A gente entrevista pessoas de RH do Brasil para entender quais são as tendências que o RH está valorizando, né? E movimentos que o RH está valorizando. O que a gente percebeu e a gente fica preocupado e traz aqui como alerta? Que a gente percebe que as pessoas falam, né? 55,7 já é um número baixo. Os RHs do Brasil, né? Isso analistas responderam, assistentes, gerentes, pessoas que trabalham diretamente no departamento pessoal e RH. Eles responderam que 55,7 eles usam KPIs, né? Indicadores para fazer sua gestão. Já é pouco. Pensando no desafio que é para você fazer uma boa gestão, 55,7 já é pouco. Mas o que assusta é que os próprios RHs intitulam que só 9,5% de todos os RHs entrevistados usam realmente KPIs que são estratégicos. Ou seja, indicadores que vai ajudar ele a ir numa diretoria, ajudar ele a ir para debater um planejamento, debater uma mudança. Porque eles estão sempre presos na operação. E a gente precisa da tecnologia para sair disso. Os KPIs que a gente vê que são mais assim controlados atualmente, mesmo que seja por planilha, tá, gente? Porque a gente aqui não julgou a tecnologia utilizada, mas eles controlam. Então, assim, o KPI mais controlado pelos RHs do Brasil, segundo a nossa pesquisa de 2022, foi 45%. É pouco, menos de 50% tu sabe qual é o turnover da empresa, que é um KPI básico do RH. E aí a gente vê que o resto é tudo 40%, e a maioria é 20%. O mais relevante é o turnover. É pouco, a gente tem muito para fazer. A gente tem que sair da operação, tem que automatizar as soluções para poder realmente ter indicadores estratégicos. A gente trouxe aqui uma tela de um dash nosso do Analytics, do ponto web, enfim, do próprio Analytics, que é um produto da Agora, que mostra essa preditividade de quanto vai custar a folha. Né? Não é um caso real, a gente tem caso de clientes nossos que por ano conseguem economizar 1 bilhão de folha. Né? Então, tem um case que foi apresentado no nosso stand hoje, as duas, que a gente mostrou um case real de um cliente, tem um vídeo no YouTube dele falando que em 6 meses ele reduziu 20 e poucos %, em mais 6 meses, quando ele fechou hora extra, ele reduziu quase 50%, e depois, quando ele fechou hora extra nos outros 6 meses, ele chegou a 75% de redução de folha.
da hora extra, ele não pagou 75%. Mas como que ele conseguiu isso? Não foi sozinho. O RH sozinho, ele perde força, porque geralmente é um time pequeno comparado ao tamanho da organização. Ele conseguiu o quê? Engajar o líder. Porque quem que tem que ser responsável por isso? Por acompanhar excesso de hora extra, o que está acontecendo? É o líder. E aí ele fala, ó, você tem um aplicativo de liderança, você tem informação em tempo real do teu time. Se está fazendo hora extra demais, se não está. Então eles criaram uma cultura organizacional nova. Ele falou, o sistema ajudou ele a mudar a cultura organizacional. Então deixa de ser tecnologia e passa a ser um aliado do RH para que o RH realmente seja estratégico. Ele chegou e falou assim, uma vez por semana, como vocês têm acesso ao tempo real, uma vez por semana ele tem uma conversa de alinhamento com os líderes e aí os líderes têm que justificar. Por que a tua área está com tanta hora extra? Daí eles fazem um plano de ação para reverter. Então, assim, é tudo uma questão de saber usar os dados, né? Saber usar os números. Aqui é um outro exemplo de Dash que a gente traz uma inovação incrível, que é a questão de você saber o turnover não sozinho, tá? Uma linha é o turnover da empresa, na outra linha é o turnover do mercado que a empresa atua. Então, você trabalha numa empresa de varejo, né? Você vai filtrar varejo, como a nossa base é mais de 17 mil contas, né? A gente consegue ter uma noção do mercado de varejo, como que está o turnover. E a gente vai dizer, ó, a linha média, né? O benchmarking está dizendo que o turnover é 18%. Eu não estou conseguindo ver o número aqui, tá, gente? Estou chutando o número. E o seu turnover não está tão bom quanto a linha do mercado. Então, você não vai estar sozinho. É mais ou menos como se você estivesse dirigindo seu carro, pegando a analogia do Lázaro, e você está a 80 por hora, mas você vai saber que tem um radar de 60 na frente. Então você sabe, você acompanha o que está acontecendo fora e dentro. Você não está sozinho lá dirigindo, sem saber se é bom, se é perigoso, se não é. Então você vai dizer, não, peraí, meu turnover não está bom. Por quê? Porque o segmento de varejo consegue ter um turnover melhor, a média está melhor. Então o que meu RH está fazendo que não é tão bom que a média do mercado? O que eu estou errando? Ou a notícia é boa, né? Eu estou no setor de tecnologia. Tecnologia tem um turnover bem interessante, né? Se eu não me engano, está na casa de 8%, 9%. Desculpa se eu estiver errada, mas a última vez que eu vi o número era bem bom. Bem desafiador. E aí você descobre que você consegue ser melhor ainda. Você fala, nossa, eu estou no meu ápice de eficiência. Você pode levar isso, inclusive, para uma diretoria, né? Para discutir e falar, gente, meu RH tá bom, olha aqui. Isso aqui é o mercado, isso aqui sou eu. Então, a gente tem tudo isso para ajudar vocês, né? Queria que o Lázaro me ajudasse a debater. Essas são tendências, tá? Essas informações são do Sebrae, Caderno de Tendências de 2022, falando tendências de tecnologia para todo e qualquer segmento, não é só para RH. E a gente consegue ver que o RH, o nosso, pelo menos lá na Agora, está atendendo as tendências de tecnologia, como inteligência artificial, data sharing made easy, né? A gente tem a preocupação de ser self-service, que a gente falou muito sobre isso, e a automatização dos processos. Eu queria que o Lázaro falasse dessa importância de saber o que é tendência e trazer isso para que o Brasil também fique de acordo com as tendências mundiais, né? Inteligência artificial. A inteligência artificial são algoritmos que vão aprendendo o comportamento de algoritmos. Por exemplo, vamos aplicar isso ao RH. Você quer descobrir como é que é a tendência o comportamento da sua empresa ou dos colaboradores em períodos mais longos durante o ano. Se você fizer cálculo manual, talvez uma empresa que tem muitos colaboradores, muitas informações, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas com algoritmos de inteligência artificial você consegue prever o comportamento ou behavior usado da sua operação, do colaborador de modo individual e do coletivo também. Gerando, então, informação para você, em vez de você fazer aquela ferramenta, aquele algoritmo vai fazer para você. Tem inúmeras aplicações para inteligência artificial. Nós usamos em diversos aspectos, principalmente descobrindo o comportamento do colaborador. Tendência de tirar férias em que período, tendência de escolher treinamento, tendência até de ausência no trabalho, né? Teve um algoritmo lá que descobriu uma empresa que depois do jogo do Corinthians, na segunda-feira, né, a probabilidade daqueles colaboradores estarem presentes caía aqui em São Paulo.
Começou a cruzar a informação e a gente nunca tinha chance de perceber isso, né? Data sharing é extremamente importante, transparência. Eu preciso trazer dados para a minha empresa e dividir essa informação com os diversos stakeholders da companhia. Todos têm direito à informação de dados para ajudar na tomada de decisão. Se eu quero descentralizar o RH, eu preciso dar informação também para os líderes, para os funcionários, fazer a descentralização do seu RH. E, evidentemente, a automação. O RH tem que fazer RH estratégico, não operacional. Cada vez mais tecnologia fazendo automatização para o seu trabalho. Esse é a tônica do trabalho, né? A gente vai fazer uma dinâmica com vocês agora, então a gente pede que vocês levantem a mão, porque o primeiro vai ganhar, então tem que ser um pouquinho rápido. Como a gente fez muitos estudos, né, nossa empresa é de RH, e a nossa ideia é sempre entender o que é tendência, o que é novidade, para estar à frente do que acontece. A nossa nuvem de palavras, então, ela é baseada na pesquisa da Gartner. E aí a gente deixou em destaque as maiores nuvens, tipo, os maiores termos que são tendências. O que o RH mundial está discutindo como uma preocupação do RH para 2022. Então, você levantou a mão já de cara, né? Você sabe qual termo é um termo que é destaque hoje de preocupação do RH, um desafio para o RH para 2022? Precisa ficar em pé? Eu não gostei muito de ficar em pé, mas tudo bem. Muito se fala, qual o seu nome? né? Fala da sua empresa, seu nome, por favor. É Tabata, da MGI Tech. Mas eu vejo que uma preocupação muito forte agora em 2022, além do RH estratégico, a gente fala muito de bem-estar e saúde do colaborador na empresa. Gabaritou! Né? Então, é quase o foco. Muito bom, é o maior, eu vou dar os dois, tá, gente? Desculpa, não vai ter, tem três termos que eu separei, mas eu decidi que eu ia dar os dois e ela gabaritou que ela escolheu o termo que é mais destaque, então não se discute, gente. Parabéns. De primeira, então, olha ali. Qual que é o termo que está mais em destaque hoje como tendência de desafio para o RH em 2022 pós-pandemia? É a questão do bem-estar. Ela falou exatamente uma realidade que vocês têm que ter essa consciência, né? Hoje o RH, ele tem que estar... o bem-estar, a gente está aqui em inglês, mas é exatamente isso, né? A questão de se preocupar com o funcionário, não só como um número, mas sim como um ser humano, ele está bem. E aí, claro, se a gente pegar, desdobra em várias coisas, saúde financeira, saúde social, saúde familiar, né, saúde psicológica, que é algo que tem vindo muito forte pós-pandemia. Então eu não vou desdobrar aqui em tudo, mas é o termo mais forte que está vindo numa tendência mundial, de mudança mundial. O segundo que vem muito forte, eu vou falar só dos três que são muito fortes, é a questão do trabalho híbrido. Está muito forte e fora do Brasil está mais forte que no Brasil e eu vou mostrar para vocês a diferença. Eu não sei daí o motivo específico, porque a nossa pesquisa não entrou a fundo do porquê, mas a gente vê que o RH brasileiro, ele tem um percentual de acreditar no trabalho híbrido menor do que o colaborador. O colaborador, mais de 80% acha que o híbrido vai ficar. O RH acha, esses 40 e poucos, acha que não está descolado. Quem que vai ganhar essa batalha a gente não sabe ainda. E aí a gente tem também em destaque como terceiro a questão do human-centric, né? Que o RH ele tem que ser centrado no humano. Então, esses três fatores são os maiores destaques, segundo a Gartner, né? Tem os demais ali, a nuvem, para quem quiser tirar foto e pesquisar. Mas eu escolhi os três aqui para a gente debater e falar um pouquinho, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, eu vou convidar vocês, como o assunto é muito grande, vocês viram que tem outros temas que não dá para abordar, vou convidar vocês para ler esse QR Code e a gente fazer um mini network aqui, ou seja, a Tabata, é Tabata, né? A Tabata, vocês viram que ela sabe muito, né? Então a Tabata vai estar no grupo, ela vai ser a tutora de vocês. Vocês vão conversar entre si, esse não é um grupo nosso, a gente não vai ser administrador do grupo. Vocês vão poder conversar entre si sobre desafios do novo modelo. Aqui na minha empresa eu estou com dificuldade de implantar tal coisa, alguém está fazendo? E vocês vão trocar entre si, podem chamar no particular, tá? A ideia é que vocês não percam essa arena, que aqui continue rodando fora do evento.
Então tá aí o QR Code para quem quiser ficar no grupo, tá? Eu e a Tati também vamos estar lá também para responder qualquer pergunta. Se vocês quiserem endereçar, vocês podem marcar o Lázaro tá lá, podem me marcar e a gente vai responder, mas é um grupo mesmo, é um network, não é algo que não tem uma hierarquia, tá? Fiquem bem à vontade. Posso trocar de slide ou alguém quer ficar mais tempo? Tá. Então eu vou falar um pouquinho, eu vou falar os números enquanto vocês escaneiam, tá? O que acontece? No próximo slide eu ia mostrar para vocês que nos Estados Unidos, 95% dos gestores de RH acreditam que o híbrido vai ficar. E no Brasil a gente está em 45%, eu não sei agora se é 45 ou 44, mas nessa faixa. Então é muito diferente a opinião americana da opinião brasileira. E aqui a gente não vai entrar no mérito de discutir por quê, mas a gente tem que discutir que vai ter um conflito. E já está acontecendo um conflito. Eu sei porque a gente vê no nosso próprio RH da nossa empresa, o que acontece? Se você quer pegar um talento, o talento que decide. Você fala, não, agora a gente não é mais home office, agora a gente é híbrido. Mas aí o talento fala assim, não, mas eu não quero sair da minha cidade. Então, se você não quiser, tem quem queira home office. Então você começa a ver que você tem que criar exceções, porque você começa a perder força, mesmo que seja uma política da empresa. Ah, não, agora é totalmente presencial. Também vai perder talento. E a discussão principal que entra é que o talento passa a ser um talento em nuvem. O que significa um talento em nuvem? Ele está conectado. Pode ser que alguém de outro país pegue ele. Você está discutindo agora de salários que são em real, em euro, em dólar, em euro. Você está debatendo com talentos que não estão mais presos geograficamente. Então, o mundo do trabalho mudou totalmente para o recrutamento e seleção. O mundo do trabalho mudou totalmente com regras trabalhistas. Você contrata alguém, mas ela está sediada em outro país, que rege? Que sindicato que rege? Você vai ter que saber aí as regras daquele país para poder contratar aquela pessoa internacional. Mas está todo mundo se abrindo ao novo. A gente vê muitas empresas se arriscando, as mais inovadoras, elas estão contratando e correndo risco de daqui a pouco ter um processo. Mas elas estão se arriscando ao mundo novo. E aí o RH tem que comprar algumas brigas para entender. Está impactando a produtividade da minha empresa? Está impactando a inovação da minha empresa? Eu não aceitar que agora o mundo é híbrido? Porque o mundo é híbrido. Hoje a gente está presencial, mas a maioria dos eventos poderia ser que metade estivesse em casa. Essa palestra está acontecendo aqui, quem está presencial está, mas quem quer estar em casa, está em casa. Aqui o evento forçou, né? Presencial. Mas o mundo está ficando híbrido. Os eventos, as capacitações, os treinamentos, onboarding. Ô Tati, mas eu acho que a mudança está aqui também. Quer ver? Quantas das meninas aqui estão de salto alto? Uma, duas... Né? Olha, eu tô aqui com o sapato, morrendo de inveja de quem tá de tênis. Ó. Mudou ou não mudou? Né? A lembrança do chinelinho é bom demais. Lázaro, né? Se pudesse a gente tava de pantufa aqui, né? Teve até uma foto que vieram o pessoal depois do pós-pandemia, tiraram foto, todo mundo de samba canção, de pijama, né? Essa é a realidade, agora da cintura para baixo a gente tá livre. Então, só para concluir, a gente tem aí uns minutinhos para pergunta, né? A gente tem que lidar também com as novas gerações, geração Z, millennials, pessoas que cada vez mais são questionadoras, questionam posicionamento social, impacto ambiental, elas se sentem livres para decidir, não estão tão presas como é que é o nome do senhor lá que está há 100 anos na empresa? É o Walter Hautmann. A geração millennial não parece nada com o senhor Walter. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente vai finalizando então que o ser humano hoje, ele quer ser percebido como um indivíduo único. Ninguém mais quer um benefício coletivo, decisões coletivas, férias coletivas. As pessoas querem ter o poder da decisão, ser ouvidas. E o aplicativo pode ajudar vocês também, né? Porque cada funcionário vai ter o seu próprio aplicativo, sua própria interface. Então você consegue escutar um por um e ganhar inteligência nisso para tomar decisão por cluster, por grupo, e não trabalhar assim todo mundo igual. Então a gente tem que entender que tem muita mudança.
aqui só para reforçar, se vocês entrarem no grupo, a gente pode mandar também a resposta do HR Innovation, que é a nossa pesquisa completa. Lá tem todas as respostas de quem respondeu, né? O que eles acham. Aqui mostra o choque de realidade Brasil e mundo, né? 95% dos RHs acham que vai continuar híbrido e 42,5% só do RH brasileiro acha que vai ficar híbrido. Então, tá estranho, alguma coisa tá desandando. O nosso tema aqui, acho que vocês vão concordar, é que a pandemia e o pós-pandemia faz a gente refletir sobre tempo, que é o nosso único bem real. Né? O tempo passa, ele acaba e as pessoas estão refletindo mais. Se elas querem gastar tempo no trânsito, o tempo na empresa errada, o tempo na relação com o chefe errado, o tempo no time errado, o tempo no processo errado. E o RH gastando tempo com uma operação que podia ser totalmente automatizada. Ninguém mais quer perder tempo. A gente percebeu que o tempo nunca volta. A gente tem que viver o agora. Agora. Então a gente encerra com essa reflexão para que vocês façam boas escolhas nesse evento. Esse evento não vai voltar, mas o stand que você escolher visitar, a conversa que você escolher ter, pode mudar para que você tenha mais tempo para pessoas, que é o que realmente importa no pós-pandemia. E como fazer isso? Nós não vamos falar em todas as nossas inovações, todas as nossas propostas de tecnologia, mas nós podemos habilitar em todos os temas que nós comentamos aqui, com tecnologia disponível agora para vocês. Nosso stand está aberto, convidados a vocês para quem quiser mais tempo. Tem até um shopping, né, Lázaro? E por sinal, né, já que é a hora do tempo, né, tem tempo para um chopinho também, né? Bem gelado, se não acabou. Acho que não, tem bastante lá, né? Tem bastante lá, tô brincando, né? A gente fala que acabou, é que nem liquidação, né? A gente sai correndo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estaremos aqui disponíveis para vocês. Obrigada, gente.